Beneil Dariush, quarto do ranking da categoria peso leve do UFC, deu uma entrevista ao canal The Shimbo, que é esse cara que tá aqui do lado, né? E falou sobre o Charles Oliveira. Falou sobre, na verdade, a próxima luta dele, que segundo ele tem chances de ser contra o Charles. Não tem nada confirmado. Ele disse que não está muito confiante, né? Porque tá um pouco difícil de sair, mas também não tem outra alternativa, né? Então é sobre isso que eu vou falar aqui agora, né? A gente tem no peso leve atualmente o Makhachev como campeão, que vai enfrentar o Volkanovski, né? Tá bem perto dessa luta. O Charles é o primeiro do ranking, a gente tem o Poirier em segundo, o Gaethje em terceiro e o Dariush em quarto, né? Tem várias lutas aí no meio que já estão casadas e tal, então não tem muita saída se não for Dariush e Charles, né? Aliás, essa luta já vinha sendo cogitada há bastante tempo e segundo o próprio Dariush, parece aí, se for rolar mesmo, ele não deu muita certeza, até porque também não poderia falar, mas seria por volta de maio, a gente já tá praticamente em fevereiro, então realmente teria um tempo legal. O Charles também queria um tempo ali pra descansar e tal, e no fim já meio que teve esse tempo, então eu acho provável mesmo rolar por ali por maio e seria uma luta muito interessante. E agora eu vou falar sobre a luta, não está confirmada, mas vamos aqui imaginar que ela seja confirmada, porque eu acho que tem uma chance legal disso acontecer, então vamos falar sobre os dois, né? Bom, antes da gente entrar aqui nas estatísticas dos dois, né, eu queria pegar aqui a sequência de vitórias do Dariush e também falar das lutas recentes do Charles, né? Bom, a gente tem o Dariush sem perder desde 2018, quando ele perdeu para Alexander Hernandes, né? Depois disso, ele lutou com o brasileiro Thiago Moisés, ele venceu na decisão, ele enfrentou o Drew Dober, ele venceu por finalização, ganhou bônus de performance, depois ele enfrentou o Frank Camacho, finalizou no primeiro round, ganhou bônus de performance, depois ele lutou com o Drakkar Klose, nocauteou e ganhou bônus de performance, depois ele ganhou do Scott Holtzman, depois ele ganhou do Diego Ferreira e ganhou bônus de luta da noite, depois ganhou do Tony Ferguson e agora, mais recente, ganhou do excelente Matheus Gamrot. Então ele vem com uma sequência de vitórias muito grande, é realmente um atleta bem completo, bem diferenciado, merece estar dentro do top 5, então tá numa fase muito boa, né? E o Charles, ele vinha, né, de uma sequência de vitórias absurda, né? A última luta que ele tinha perdido era pro Paul Felder lá em 2017, aí ele emendou aquela sequência absurda, né? Ele ganhou do Clay Guida, do Christos Giagos, Jim Miller, David Temur, Nick Lentz, Jared Gordon, Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje, e aí bateu de frente com o Makhachev e acabou sendo finalizado no segundo round. Então, tirando essa vitória pro Makhachev, ele também tinha uma das maiores sequências de vitória e também quase todas as vitórias dele com bônus de performance, né? O cara ganhou muito bônus. Então a gente tá falando de dois caras que não só estão dentro do top 5 do UFC atualmente, como tem também os cartéis mais expressivos, né, nas lutas mais recentes. Então tem tudo para ser uma baita luta. E falando das estatísticas dos dois, né, pra gente tentar ter uma ideia aqui do que aconteceria, a gente tem o Charles com 53% de precisão dos golpes na luta em pé contra 49% do Dariush. Então tem uma leve vantagem aí o Charles, né? Se a gente pegar a precisão das quedas, lembrando que os dois têm um bom jiu-jitsu, né? O Charles, um bom jiu-jitsu não, né? O Charles tem um excelente jiu-jitsu e o Dariush também é bem acima da média, né? O Charles tem 40% de precisão nas quedas, já o Dariush tem 34%, né? A quantidade de quedas dos dois é bem parecida e a precisão, o Charles tem uma leve vantagem. O volume de golpes em pé, o Charles tem 3.48, o Dariush tem um pouco mais, ele tem 3.81, só que o Charles absorve, né? Ele toma 3.20 golpes por minuto, é quase a mesma coisa do que ele acerta. Já o Dariush, além dele ter mais volume, ele é atingido apenas por 2.55, então tem aí uma defesa melhor, né? A defesa de golpes na trocação ali do Charles é de 52% e do Dariush é de 59%. Já na defesa de quedas tem uma grande vantagem pro Dariush. O Charles tem 56% de defesa de quedas, enquanto o Dariush tem 80%. Na média de knockdowns, a gente tem o Charles com 0.49 de média, enquanto o Dariush tem 0.53, uma leve vantagem aí, né? A média de finalizações o Charles tem bem mais, né? 2.78 a cada 15 minutos contra 0.90 do Dariush, e a média de quedas do Charles é um pouco maior, ele tem 2.37 quedas a cada 15 minutos, enquanto o Dariush tem 1.95 quedas. Já no método de vitória, né, a maioria das lutas do Dariush ele vence na decisão, algumas ele por finalização, algumas por nocaute. Já o Charles tem mais vitórias por finalização, todo mundo sabe disso, né? Então nos números a gente não tem nada muito discrepante, né? A gente tem uma ou outra vantagem ali pro Charles, né? A precisão, tanto dos golpes quanto das quedas. Aí pro lado do Dariush a gente tem uma melhor defesa, né, na trocação, ele é menos atingido e tem mais volume, então é algo que seria ali a favor dele. Mas entrando um pouco mais no detalhe do jogo, a gente tem o Charles muito bem na trocação, na parte ofensiva, né, na parte defensiva nem tanto, a gente viu que ele realmente foi atingido
muitas vezes nas últimas lutas, sentiu, foi levado ao chão algumas vezes, então tem que tomar algum cuidado ali na defesa. O Dariush, como eu falei, né, ele tem um volume legal, se defende razoavelmente bem e ele tem um jogo ali de pressão, né, um cara bem inteligente, um cara estratégico, então eu acho que é uma luta bem interessante. Nas bolsas ainda não tem nada, porque não tá confirmada a luta. Eu acho que seria uma luta dura pros dois, tá? Eu não acho que é uma luta fácil pro Charles e não acho que é uma luta fácil pro Dariush, né? O Dariush, inclusive, me surpreendeu, né, na última luta. Eu achava que ele poderia tropeçar ali e tal, mas conseguiu vencer e venceu bem. Então, realmente me surpreendeu. Eu acho que é uma luta que... vou chutar aqui, né? Minha opinião. Se fechar essa luta e tiver nas bolsas, eu não vejo mais do que 60-40, seja para um lado ou para o outro. Eu acho que se tiver mais do que isso, eu acho que tá exagerado. Eu chutaria aqui até... Eu acho que eu até arriscaria no Charles, né? Não é um vídeo aqui onde eu pego e revejo lutas para dar meu palpite, então às vezes eu posso até mudar de opinião. Mas, chutando aqui, eu acho que eu iria de Charles, mas eu tenho sim muito receio ali, principalmente na trocação, né? Eu acho que o Charles deveria entrar para vencer, entrar para usar o jogo onde ele é bom. Eu não acho que ele tem que usar muita trocação, não. Eu acho que ele tem que evitar, inclusive, tem que tentar grudar, por mais que às vezes ele não consiga derrubar, mas ali na luta agarrada, na grade e tal, tentar pegar as costas, né, que ele é muito bom, enfim, tentar progredir ali para tentar finalizar. Por mais que falem, né, mas o Dariush tem um excelente jiu-jitsu também, não vai ser fácil finalizar. Eu sei que não vai ser fácil, mas é a praia do Charles, é onde ele mais tem chance. Então, eu sinceramente ainda, apesar do Charles ter nocauteado o Chandler, ter conseguido vários resultados bons, eu acho que se ele quer mesmo voltar pro cinturão e tal, ele pode usar a trocação pra fintar, né, enfim, pra distrair, mas eu acho que ele tem que usar a melhor arma dele, seja o Dariush, ou seja quem quer que seja, né, ele é o Charles, ele é o cara com mais finalização, então eu acho que ele tem que usar a principal arma dele ali. Já o Dariush, o jogo vai ser o óbvio, né, vai tentar ali colocar volume, colocar pressão, não deixar o Charles progredir na luta agarrada, e se for o caso, se ele conseguir derrubar e ficar por cima, porque ele tem jiu-jitsu para sobreviver ali ao Charles, se ele estiver por cima, porque é MMA, né? E colocar pressão, bater e tal. Então, o Dariush também tem uma boa chance aí. Eu acho que é uma luta bem complicada, tá? Bem parelha. Mas eu quero saber, claro, a sua opinião. Se essa luta fechar e realmente acontecer agora, em maio, uma luta que vale muito pros dois, né? Porque praticamente quem vencer disputa o cinturão. Quero saber a sua opinião. Quem você acha que é favorito? Eu, como disse, aqui de primeira, assim, eu chuto que eu arrisco no Charles, mas acho uma luta bem equilibrada e perigosa, né? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!